Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar de uma coisa diferentona. A gente vai ter que criar uma playlist nova aqui pro canal justamente para esse vinho, porque a gente vai falar hoje de método purista. Essa playlist vai chamar Sem Rótulo. Então a gente vai colocar tudo que não encaixa nas outras nessa playlist aqui. Hoje então a gente vai falar de método purista. Mas o que seria o método purista? Esse método, na verdade, foi criado por uma enóloga brasileira que eu respeito muito, a Mônica Rossetti. Ela é enóloga da Lídio Carraro, Vinícola Boutique. Até por isso eu trouxe um vinho da Lídio Carraro e também enóloga de algumas vinícolas da Itália. A moça está fazendo sucesso por lá também. Esse método foi criado aqui no Brasil e também está sendo usado por algumas vinícolas europeias. Isso é até uma coisa difícil de acontecer, porque a grande maioria das técnicas, dos processos, dos métodos, o que aconteceu foi justamente o inverso, né? A gente adotou dos europeus para cá e aí foi só corrigindo de acordo com o nosso terroir. Mas o que seria o método purista? Nada mais é do que você pegar a essência daquele fruto e tentar preservar ao máximo na hora da vinificação. Mas como? Lembra que na época da vinificação você consegue jogar na barrica, deixar envelhecendo no tonel de inox, tem várias correções de acidez que se pode fazer. O que a Lídio Carraro, a Mônica, em si tenta fazer com esse método purista, eles tentam trazer essa correção de acidez, tanino, maturação dos frutos lá direto do vinhedo, colhendo parcelas diferentes do vinhedo em épocas diferentes do ano. É lógico que a colheita acaba acontecendo mesmo no verão, como é de praxe, só que são épocas diferentes, às vezes até meses diferentes do verão e em regiões diferentes do vinhedo. Porque eles falam assim, essa uva aqui, vamos fazer um 100% Cabernet Sauvignon, por exemplo. Essa uva Cabernet Sauvignon que está nessa parte aqui do vinhedo, eu vou colher agora porque ela ainda está jovem, então ela está com uma acidez bastante pronunciada. Só que para o vinho não ficar muito ácido, então eu vou pegar também uma Cabernet Sauvignon plantada em outra região do meu vinhedo, com outro estilo de solo, em outra época do ano. E aí eu vou fazer uma mistura dessas duas, blendar isso para justamente fazer a correção de acidez, correção de tanino, agregar complexidade para o vinho. Isso é o método purista. Esse vinho aqui, em questão de complexidade, talvez seja um dos mais complexos já feitos pela Lídio Carraro, porque além de trazer essa complexidade de solo e do método purista, ele também traz uma complexidade de corte de uvas diferentes. Aqui a gente está falando de um vinho com várias uvas tintas diferentes sendo misturadas para fazer o coletânea. Inclusive é tanta uva diferente que eu vou pegar minha colinha aqui para falar para você exatamente quais são. Vamos lá. Ele tem 60% de tempranilho, ou seja, a casta majoritária desse vinho é a tempranilho, 15% de Cabernet Sauvignon, 15% de Alicante Bouschet, 5% de Merlot e 5% de Cabernet Franc. Ou seja, uma mistureba aí que ainda bem ficou muito boa porque a Mônica é uma pessoa muito talentosa, né? Os vinhos da Lídio Carraro, todos eles, independente desde o mais simples até o mais top da vinícola, não tem estágio em barrica de propósito, porque no método purista acredita-se que a madeira passa uma influência indesejável para o vinho. Não é que a madeira vai estragar o vinho, nada disso. É indesejável porque eles querem justamente preservar o que há de mais essencial dos frutos. Esse aqui eu preciso de atenção para abrir porque é uma rolha 2008. A bichinha deve estar seca já. O Coletânea é um vinho especial porque ele foi feito para as Olimpíadas. Na verdade, não é que ele foi feito para as Olimpíadas, até porque ele começou a ser criado em 2008, na safra de 2008. Mas ele foi eleito para ser um vinho especial das Olimpíadas, tanto que ele leva do Rio 2016, né? Ele leva o selinho aqui. Ele está dizendo aqui também que foram produzidas só 6.800 garrafas, é um vinho, uma série limitadíssima da vinícola. A cor dele já indica uma certa maturidade no vinho, porque os halos já estão bem acastanhados já, e lembrando que não tem estágio em barrica, então esses halos acastanhados, mais atijolados, não são influência da madeira, eles são justamente do envelhecimento do vinho em garrafa, e o centro dele é um rubi bem intenso. Então isso já indica uma complexidade de cor desse vinho, né? Isso é para quebrar o preconceito aí que alguns têm, que vinho bom tem que passar por barrica. Nem todos. Esse aqui é um exemplo disso.
Nossa, a Mônica Rossetti realmente é uma boa enóloga, porque isso aqui já é um 2008 e ele parece vivo, intenso no aroma. Ele traz as notas de frutas, que são típicas de algumas uvas que tem nesse vinho, só que ele traz muito mais notas e eu tenho certeza que por ser um vinho antigo, já 2008, se eu deixar ele envelhecer, ele respirando aqui na minha taça, ele vai começar a liberar uma série de outros aromas. Isso é muito legal. Os taninos estão extremamente macios, final de boca bem persistente, mas o vinho desceu redondo aqui no paladar. A acidez dele já não é de um vinho jovenzinho, ela ainda existe, ou seja, esse vinho, se eu quiser guardar na minha adega mais uns 2 anos talvez, ele ainda vai aguentar bem. Depois disso, eu tenho minhas dúvidas, porque a acidez dele já deve estar numa fase de declínio já. Se ele tem uma acidez já não tão elevada mais, se ele está com taninos muito ricos, muito sedosos, e se ele está com uma complexidade de sabores e aromas muito intensa, né? Então a gente tem que pensar em harmonizações que combinem com essas características. Uma paleta de cordeiro seria legal, com molho de especiarias. Se você for para queijo, pega um queijo com menos gordura, um queijo mais passado, por exemplo, um grana padano, né? Um queijo envelhecido, brusquetas variadas com esse vinho ficaria uma coisa muito interessante de harmonização. Quem me ajudou a mostrar o método purista, né? Um novo método aí de vinificação de tupiniquim, nascido aqui no Brasil, foi o Coletânea da Lídio Carraro, Coletânea Safra 2008. Espero que você tenha gostado. Isso aqui foi um vídeo justamente para a gente enaltecer aí o que a gente tem de bom no Brasil, né? A criatividade do brasileiro também está presente no vinho. Até o próximo vídeo e viva o Brasil e os vinhos brasileiros. Até!